Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma aula sobre processo de organização dos recursos e materiais no curso técnico em logística. Bem, esta aula basicamente é uma aula de gestão de estoques, conceito aí muito abordado nos cursos de gestão e negócios, nos cursos de logística, administração, contabilidade, dentre outros. Bem, nós falaremos aqui um pouco sobre o conteúdo abordado até o momento, nas outras videoaulas da série de gestão de materiais. Então nós tivemos aí a base tecnológica 1, que fala sobre a importância da administração de materiais. Nós tivemos a base tecnológica 2, que fala sobre gerenciamento dos estoques, com políticas, funções, tipos de estoque, estoque regular ou de ciclo, tipos de produtos, matérias-primas, material auxiliar, material de manutenção, materiais de escritório, dentre outros tipos de produtos que podem ficar estocados dentro da nossa organização. Além disso, nós falamos também sobre análise das necessidades, ou seja, quando a empresa precisa fazer o seu processo de reposição, como que ela faz essa análise do que vai ser comprado, se é uma reposição contínua, se é uma reposição periódica e qual o momento exato de solicitar o pedido para não ter ruptura no estoque, isto com base no cálculo do ponto de pedido. Então nós vimos esse processo de reposição, ressuprimento, sistema de reposição contínua e periódica, além de vermos também aí essa parte de registro de entrada e saída, curva ABC, falamos um pouco também sobre recebimento e divergências, tá ok? Bem, então inicialmente nós vimos a parte teórica sobre os conceitos da administração de materiais. E para falar de administração de materiais, nós temos que entender o que é uma organização. Uma organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente, de forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo pré-determinado por meio da utilização eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém, com as funções de planejar, organizar, liderar e controlar. Então, quando nós falamos que a organização precisa dos seus recursos, dentre esses recursos, nós estamos falando dos recursos materiais em sentido amplo, dos recursos financeiros, dos recursos humanos ou do capital intelectual. E quando falamos nos recursos físicos ou materiais em sentido amplo, nós temos ainda a subdivisão em recurso material no sentido restrito e recurso patrimonial. Nesta aula de gestão de materiais, o nosso foco principal está aqui, a gestão dos materiais da organização. Como que a organização controla os seus materiais? Como que ela cuida destes materiais? Isto porque os materiais que a organização tem em sua posse são ativos. É o dinheiro da organização que está ali investido, certo? Então, quando falamos em recurso material em sentido amplo, nós pensamos em todo bem físico, tangível ou corpóreo empregado em uma organização. Então, isto é o recurso material no sentido amplo. Porém, o recurso material no sentido amplo, ele também pode ser subdividido em duas categorias para fim de gestão, que são os recursos materiais em sentido restrito e os recursos patrimoniais. O recurso material em sentido restrito é todo bem físico tangível empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Então, vou citar aqui como exemplo em uma escola técnica, em uma ETEC. Em uma ETEC, o recurso material em sentido restrito
que não detêm natureza permanente, podemos usar como exemplo os materiais de escritório, folhas de sulfite, canetas, os alimentos que são utilizados nas cantinas, no refeitório. Então, são materiais que a empresa tem que cuidar, tem que gerenciar, porém, eles não detêm natureza permanente. Eles são consumidos de uma forma contínua e relativamente rápida dentro da organização para a sua funcionalidade, para a sua operacionalização. Já quando falamos em recurso patrimonial, nós pensamos em todo o bem físico tangível empregado em uma organização que detém natureza permanente. Então, falando também no caso da ETEC, né, citando o mesmo exemplo, nós podemos pensar aí nos móveis, né, no mobiliário, nos equipamentos, computadores, máquinas. E isto funciona da mesma forma em uma empresa. Em uma empresa, em uma organização, a empresa possui os seus recursos materiais em sentido restrito, que ela vai consumindo ali ao longo da sua operação, no seu processo produtivo, no seu processo logístico. Se a gente pensar em um escritório que presta serviços, também os materiais de escritório, enfim, materiais que são consumidos ali ao longo do período para o funcionamento da empresa. Já o recurso patrimonial são os recursos que não detêm uma utilização tão rápida. É o patrimônio da empresa que perdura lá por muitos anos, tá ok? Então a gente pode pensar nas máquinas, nos veículos, caminhões, empilhadeiras, enfim, diversos recursos patrimoniais. E aí dentro disso, nós falamos um pouco sobre a Revolução Industrial, sobre a evolução dos sistemas produtivos. Por quê? Se nós pensarmos da era do artesanato até o hoje chamado Indústria 4.0, a cada mudança, a cada nova tecnologia que tivemos, a cada revolução industrial que tivemos, desde a primeira até a quarta, a considerada quarta, a atual, nós tivemos um aumento da capacidade produtiva das empresas, isto por conta das novas máquinas, das novas tecnologias, dos novos processos produtivos e, consequentemente, nós tivemos um aumento no consumo dos materiais, um aumento no número de materiais que a empresa precisa administrar, seja de matéria-prima, seja de produtos em processo, ou seja também de produtos acabados. Então, conforme a evolução da administração da produção, a evolução dos sistemas produtivos foi ocorrendo, surgiu também a necessidade de um melhor gerenciamento na administração de materiais, por conta do aumento da quantidade de materiais envolvidas em um processo industrial, em um processo de uma empresa. Então essa evolução acabou ocorrendo naturalmente acompanhando a evolução fabril, o consumo das populações e a exigência dos consumidores. Cada vez mais os consumidores querem os seus produtos disponibilizados de uma forma mais rápida. Se a empresa não tiver uma boa administração de materiais, ela não consegue este resultado. E também outro fator que acabou contribuindo muito para a evolução da administração de materiais foram as grandes guerras. Isto porque, no momento das grandes guerras, ficou bem evidente que não se adiantava ter os melhores exércitos, as melhores máquinas de guerra, as melhores armas, se faltassem suprimentos, se faltassem munições, se faltassem alimentos para os soldados. Ou seja, mais uma vez, foi muito importante um bom sistema de administração de materiais. Então, as grandes guerras contribuíram muito para a evolução desse sistema. Não só as grandes guerras, mas também a evolução da própria logística, do conceito de logística e das atribuições da logística dentro das organizações
também contribuiu para a importância da administração de materiais. Nós vimos o conceito da evolução da logística da fase 0 até a fase 5, que é a atual. Isto como? Lá na fase 0, a logística tinha uma ênfase total na gestão de materiais, gestão de estoques, gestão de compras e movimentação. Ao longo dos anos, ela foi absorvendo mais tarefas e mais responsabilidades, passando a ter aí uma gestão da operação de transporte, uma gestão sistêmica com a integração entre os departamentos dentro da empresa, uma gestão mais integrada com a sua cadeia de fornecedores ou cadeia de suprimentos, um momento da resposta eficiente ao consumidor e hoje fala-se também de logística reversa, ou seja, a gestão de materiais que era feita apenas dentro da própria organização, preocupando-se apenas em ter os suprimentos necessários para a operação da empresa, passa a ter também como preocupação a destinação adequada desses materiais após o consumo deles por parte dos clientes finais, por parte dos consumidores. Ou seja, eu tenho uma gestão de materiais de ponta a ponta no processo, desde a cadeia de abastecimento, quando pensamos lá nos fornecedores primários, nas indústrias extrativistas, esses materiais passando por todo o sistema produtivo, chegando aos clientes pelos diversos canais de distribuição e, após o seu uso, retornando para os centros produtivos para tornarem-se novas matérias-primas, novos insumos ou até mesmo sendo descartados de forma adequada. Então eu tenho uma gestão de materiais, uma administração de materiais sendo feita de ponta a ponta, certo? E além disto, dentro das atividades da logística, a manutenção de estoque é considerada uma das atividades primárias. Isto porque nós temos as 3 atividades consideradas primárias pelo motivo delas causarem um alto impacto ao nível de serviço que é ofertado ao consumidor. E dentre elas, nós temos aí a manutenção de estoques. Porque efetivamente, se eu não tiver uma boa gestão dos meus estoques, eu impactarei negativamente no nível de serviço ao cliente. Eu venderei o que eu não tenho no meu estoque. Se eu tiver problemas de inventário, eu acabarei prometendo prazos de entrega, prometerei produtos ao cliente que eu não poderei entregar. Então, aí, mais uma vez, nós vemos a importância da administração de materiais. E a administração de materiais tem como funções e objetivos sempre buscar um preço baixo nas compras, nas aquisições, visando maximizar o lucro da organização, ter um alto giro de estoques, ou seja, o material que é comprado, ele tem que ter uma rotatividade. Ele tem que entrar no meu estoque, ficar por um período e ser transformado, ser vendido por um valor mais alto, trazendo lucro para a organização. Baixo custo tanto de aquisição nas compras, como de posse. Ou seja, eu tenho que dimensionar o meu armazém, eu tenho que dimensionar as minhas estruturas de armazenagem de uma forma com que eu tenha um custo operacional reduzido. Continuidade no fornecimento, ou seja, eu manter um bom relacionamento com os meus fornecedores de modo com que eu não tenha ruptura nos meus estoques. Consistência da qualidade, ou seja, a administração de materiais busca também criar parcerias nas quais os materiais obtidos tenham a qualidade esperada pelos clientes, pelos fabricantes. Pouca despesa com pessoal. Visa-se também formar equipes adequadas à quantidade de pessoas efetivamente necessária para a operacionalização do departamento de materiais. Ou seja, uma equipe que tenha eficiência, que garanta o cumprimento das tarefas sem o excesso de pessoas, sem pessoas ociosas. Também é um objetivo da administração de materiais.
Relações favoráveis com os fornecedores, isso está bem ligado aqui à continuidade do fornecimento, ou seja, no momento em que a empresa vai formar as suas parcerias, vai selecionar os seus fornecedores, ela tem que ter bem apresentado os seus critérios, os seus indicadores de desempenho e fazer esse acordo de nível de serviço também. Aperfeiçoamento do pessoal, ou seja, além de ter uma equipe adequada, com uma quantidade certa de pessoas, é preciso também dar treinamentos constantes, estar em constante aprendizado, em constante troca de informações para garantir os bons resultados. E a administração de materiais visa também os bons registros, ou seja, a informação tem que fluir, os registros têm que serem feitos de uma forma assertiva. Na mesma velocidade em que esse material se movimenta, é armazenado, é estocado, é separado, eu tenho também que ter o fluxo de informações, porque esse bom fluxo de informações garante bons registros e esses bons registros garantem mais assertividade, garante mais acuracidade nos estoques, garante as entregas efetivadas no prazo acordado com os meus clientes, certo? Então aqui alguns dos objetivos e funções da administração de materiais. E aí nós vimos também, dando continuidade nas bases tecnológicas, a parte de gerenciamento de estoques. Nós vimos, como eu já havia citado, que a gestão de estoques é uma das atividades primárias da logística. Mas aí nós nos perguntamos, o que são esses estoques? Bem, se pensarmos nas definições técnicas de diversos especialistas, nós podemos falar que estoques são acumulações de matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados que surgem em numerosos pontos do canal de produção e de logística das empresas. Esta é uma definição de Ronald Ballew, um dos principais especialistas e autores da área de logística, que evidencia que o estoque em si é o material acumulado. Em muitas organizações, o pessoal usa a ideia do estoque como o local, mas não. O local pode ser um armazém, um almoxarifado, um galpão, um centro de distribuição. O estoque em si é o material. E nós temos estoques de vários tipos de materiais que veremos aí ao longo da nossa aula. Se pensarmos, por exemplo, no nosso dia a dia, nós temos estoques. Nós temos os nossos estoques de alimentos, nós temos estoque de água, nós temos estoque de roupas e sapatos e muitos têm até o estoque de dinheiro. Ou seja, por mais que nós não queiramos ter estoques, eles estão no nosso dia a dia. É por isso que é muito importante esse conhecimento sobre gestão e administração de materiais, independente da sua área de atuação, independente do segmento da empresa. Você sempre lidará com estoques. E até mesmo estoque aí de itens para diversão, para o lazer, em alguns casos, para algumas pessoas. E para que servem os estoques? Para as empresas, os estoques servem para garantir que elas possuam os materiais necessários para a realização das suas atividades, produção dos seus bens e prestação dos seus serviços. Ou seja, como eu falei anteriormente, mesmo se a minha empresa não fabrica nada, tecnicamente um produto acabado, vamos pensar em um escritório de advocacia. O que o escritório de advocacia faz é a prestação do serviço de advocacia, representando as pessoas lá nas suas causas, nos seus processos. Então, ela não faz um produto efetivamente, mas para a realização das suas atividades, esse escritório de advocacia precisa de alguns materiais. Ele precisa de materiais de escritório, ele precisa às vezes de material de alimentação para os seus funcionários, precisa de materiais de higiene para suas dependências, ou seja, ela precisa sim de
algum tipo de estoque para continuar prestando os seus serviços. Então nós temos estoques tanto em fábricas, empresas de manufatura, empresas produtivas, operações logísticas como em centros de distribuição, mas também temos estoques em empresas que prestam serviços. Dentre os estoques, os mais comuns de encontrarmos são os estoques de matérias-primas, de produtos em processo, de materiais de embalagem, de produtos acabados, de componentes, de ferramentas e de materiais para manutenção e etc. Então, cada empresa, cada instituição, cada organização terá em sua posse os estoques específicos para a sua realidade, tá ok? Os mais comuns são estes aqui citados. A gestão de estoques, tanto no nosso dia a dia como para as empresas, acaba tornando-se necessário. Porém, os estoques têm custos. Como eu já falei, ali é o dinheiro da empresa que está parado e que poderia ser aplicado em outro lugar que geraria lucro, em ações, no banco, enfim. Então, por isso que essa administração tem que ser feita aí da forma mais assertiva possível. Pensar no custo para manter o estoque, de acordo com os estudos dos especialistas, ao ano, para mim manter um estoque ao longo de um ano, eu gasto cerca de 40% do valor do material que está estocado. Ou seja, se eu tenho materiais estocados que valem R$1.000, se eu deixar eles parados por um ano lá no meu armazém, no final do ano eu vou ter gastado cerca de R$400 só para manter esses materiais estocados. Isto porque o estoque ele acaba me gerando um custo do espaço físico, o custo da mão de obra que manipula, que toma conta, que inventaria esse estoque, além de avarias, extravios, perdas de materiais. Então é por isso que é muito importante termos uma boa gestão dos estoques, uma boa análise das nossas necessidades para termos em estoque os materiais que efetivamente precisamos e para garantir que esses materiais tenham giro, que eles entrem lá no meu armazém, fiquem por um período para agregar valor a esse material, seja por meio de uma manipulação, de uma transformação, pela montagem de kits, para depois ele ser distribuído, ser enviado para o cliente, ser revendido, me dando giro de estoque e aumentando o meu lucro. Sobre o custo do espaço físico, se eu compro materiais em excesso, eu preciso de uma área maior para armazená-los. Consequentemente, eu vou ter que construir um galpão maior ou vou ter que alugar um galpão maior. Em ambos os casos, o custo é mais alto. Se eu construir um galpão maior, eu pagarei mais impostos e se eu precisar alugar um galpão maior, também pagarei mais caro pelo aluguel. O custo da mão de obra, né? A gente já falou. Quanto mais estoque eu tenho, mais pessoas para cuidar desse estoque eu preciso. E avarias podem acontecer na movimentação, no manuseio, extravio quando são itens de alto valor agregado. Então, a gestão de estoques é fundamental para que uma empresa tenha lucratividade, tenha bons resultados. E aqui a gente pensa o quê? A decisão de estocar ou não, ela depende muito da sua particularidade e da complexidade ou facilidade de aquisição. Como assim? Vamos pensar em um fabricante de pão francês. A matéria-prima principal, a gente pode considerar aí que seja a farinha. A farinha, se ela faltar, se de repente o fornecedor atrasar ali uma entrega por 1 ou 2 dias, é fácil eu adquirir farinha para dar continuidade no meu processo. Eu posso ir em um grande atacadista, em um grande mercado, ou até mesmo em um mercado de bairro e obter essa farinha, essa matéria-prima, para suprir a empresa naquele momento e ela continuar produzindo os pães. Então, a gente pode pensar que a farinha é uma matéria-prima que tem uma facilidade de aquisição.
Talvez ela não tenha a mesma qualidade daquele fornecedor sempre que entregue, mas para um momento de urgência, com certeza você consegue a matéria-prima ali para o seu processo produtivo continuar. Agora, se a gente pensa em uma indústria fabricante de peças de metal, se o fornecedor das chapas de aço atrasar a entrega, a empresa não vai comprar essa chapa de aço em qualquer mercado, em qualquer esquina. É um processo muito mais complexo de aquisição. Então, cada empresa, cada organização tem que fazer uma análise dos materiais usados no seu processo produtivo, no seu processo operacional, nas suas atividades e entender quais materiais ela precisa ter em estoque efetivamente, qual quantidade, qual é a quantidade de segurança e quais os materiais que ela não precisa ter tanto em estoque, os quais a sua reposição, a sua substituição pode acontecer de uma forma mais simplificada, certo? Então, a primeira ideia, a primeira decisão de estocar ou não parte desse princípio: complexidade ou facilidade de aquisição. E essa administração de estoques, ela busca também a excelência de atendimento aos clientes, ou seja, se eu tenho uma boa gestão de estoques, eu terei produtos ou materiais para entregar ao meu cliente assim que ele solicitar. Então eu terei aí uma pronta entrega. Busca reduzir os custos de operações de logística e sempre ter o foco no estoque mínimo. Então, sempre analisar quanto de cada material eu preciso ter em estoque. Qual o número certo? Qual o número mais adequado que vai fazer com que eu não tenha excesso daquele material, que eu não aumente meus custos operacionais, mas que também não falte ou não me cause uma ruptura no meu estoque. Prevenir a empresa contra perdas, danos, extravios e mau uso dos materiais estocados. Os estoques também previnem a empresa das oscilações do mercado e evitam que a empresa tenha uma perda aí nas vendas. Então, gestão de estoques, gestão de materiais acaba trazendo esses diversos benefícios para a organização quando bem feitos. Falando ainda sobre as classificações dos estoques, além dos materiais em processo, produtos acabados, materiais de manutenção, a empresa trata os materiais com algumas classificações em relação à sua gestão. Então a empresa tem o estoque chamado de regular ou cíclico, que é o estoque necessário para suprir a demanda média durante o tempo de reabastecimento. O estoque de segurança, ou seja, que é uma quantidade que a empresa deixa em estoque para suprir as incertezas do mercado, ou seja, um aumento das compras, das vendas, ou uma falta de material por parte dos fornecedores. E aí, pensando nesses conceitos de estoque cíclico, de estoque de segurança, a gente pensa também no processo de reposição. O que é isso? A empresa tem aqui um lote de pedido desses materiais e ao longo do tempo eles vão sendo consumidos. Como que isso acontece? Ela tem a sua reposição, o material vai sendo consumido dia a dia e ela tem um tempo para que este material seja reposto. A partir do momento que ela faz o pedido, o fornecedor não entrega no mesmo momento. Dificilmente você tem um fornecedor que te entrega no mesmo dia. Existe um tempo de reposição, existe um tempo do fornecedor fabricar aquele material, dele ser transportado até a sua empresa, dele ser conferido pela sua empresa e liberado para realmente ser usado. Então, eu tenho que fazer os meus pedidos no momento certo para que o pedido chegue antes do meu lote acabar, antes de eu ter uma ruptura no meu estoque. E é aqui que a gente usa os conceitos de ponto de pedido, estoque mínimo, estoque máximo, tempo de reposição, onde a gente consegue entender toda esta variação
na utilização dos meus estoques e qual o momento adequado de solicitar um novo lote para o fornecedor. Isso se repete aí ao longo do consumo. A empresa também tem o chamado estoque obsoleto ou morto, que é um estoque de material que se deteriorou, ultrapassado ou avariado. Muitas vezes, até por força de contrato, pensarmos aí nas empresas que fornecem peças automobilísticas, peças de automóveis. Às vezes o contrato exige que o fornecedor tenha peças guardadas para a reposição dos clientes que adquiriram os automóveis por até 10 anos ou 20 anos. Então a empresa acaba tendo um estoque de materiais que ela não pode comercializar com outras pessoas, revender em grandes lotes, que ficam ali apenas para suprir uma possível necessidade de um consumidor que já adquiriu o veículo. Além de efetivamente materiais avariados, como a gente está vendo aqui, produtos vencidos, o que infelizmente acontece muito dentro das empresas por falta de uma boa gestão de estoques. Então esse é o chamado estoque obsoleto ou morto. E as vantagens em manter estoques? Bem, quando a empresa tem o estoque de produtos feitos de uma forma assertiva, ela fica protegida contra as oscilações de demanda, contra as oscilações do mercado, ela melhora o nível de serviço que ela oferece ao cliente, ou seja, o cliente pediu, o produto chega. Ela evita assim atrasos nas entregas. Muitas vezes ela gera economia de escala na compra e no transporte, ou seja, ela compra ali uma certa quantidade que fecha efetivamente a carga de um caminhão, de um veículo de transporte, e ela acaba tendo um custo mais barato por ter comprado em grande volume, certo? E os estoques também agem como proteção ao aumento dos preços. A gente vê muito isso acontecendo no mercado de combustíveis. Os postos que têm um lote de estoque de determinado combustível, este combustível sofre aumento, esse posto consegue vender aquele lote que ele adquiriu a um preço mais baixo da mesma forma, por um preço mais baixo. Ela fica protegida contra o aumento sucessivo ali daquele produto. Porém, manter estoques também traz desvantagens. Por quê? Como a gente viu, um estoque mal dimensionado aumenta meus custos de armazenagem, aumenta os meus custos de espaço físico e também de mão de obra. Quanto mais estoque eu tenho, maior é o risco de perdas, avarias e extravios. Então, aquele material ali parado por muito tempo, em grande quantidade, muitas vezes acaba sendo avariado ali na movimentação, no manuseio, acaba sendo extraviado. Então é bem complicada essa relação aí. Risco do material tornar-se obsoleto, principalmente quando falamos aí em itens de tecnologia, equipamentos tecnológicos, os quais a cada mês sai uma nova tecnologia. Se eu tenho muito material estocado de determinado produto, por exemplo, de um celular ou de um notebook, e sai um produto novo, um produto com uma nova característica, esse produto aqui acaba se tornando obsoleto. E muitas vezes os estoques ocultam problemas e ineficiências da empresa. Se a empresa se preocupa tanto em produzir para ter materiais de estoque, é porque muitas vezes ela não confia no seu sistema produtivo de pronta entrega. Ela não tem uma possibilidade de trabalhar no modelo just in time, com uma produção enxuta, com uma fabricação enxuta. Então, é bom ou ruim ter estoque? Depende da realidade da sua empresa, depende da qualidade do seu sistema produtivo, depende da administração de estoques que você pratica, mas basicamente o estoque é dinheiro que está ali parado e que deve ser bem administrado, certo? Depois dessa parte mais teórica, nós começamos a ver o sistema de reposição. Falamos sobre sistema de reposição contínua e sistema de reposição periódica. Para isso, nós vimos os conceitos teóricos
da demanda ou lote de pedido, que é a quantidade solicitada de um SKU em um período, do consumo médio, ou CM, que é o consumo médio de um SKU em um período determinado, normalmente em dias, para facilitar os cálculos, do estoque de segurança, ou ES, que é o estoque que serve para absorver as flutuações da demanda, que ocorrem durante o tempo de espera pela reposição, do estoque máximo, ou EMAX, que é a quantidade máxima de um SKU adquirida pela empresa para evitar o excesso de estoques, do estoque médio, ou EMED, que é a quantidade média em estoque de um SKU durante um ciclo de reposição, do tempo de reposição, ou TR, que é o tempo esperado para a disponibilização de um SKU desde a solicitação do pedido. Como eu falei, quando você pede para o seu fornecedor, ele terá um tempo para preparar aquela carga, aquele material, terá um tempo de transporte. Esse material chegará na sua empresa e será descarregado, conferido, às vezes passará pelo departamento de qualidade para apenas depois ficar disponível. Então eu tenho um tempo de reposição a partir do momento que eu faço o meu pedido. E vimos também o ponto de pedido, ou PP, que é o momento correto para a realização do pedido, visando evitar a ruptura de estoque. E este momento correto, este ponto de pedido, é baseado em uma quantidade. Em quantas unidades o meu estoque deverá chegar para eu disparar o meu pedido. Eu tenho unidades suficientes para suprir o meu processo por 3 dias. Se o meu tempo de reposição é de 4 dias, consequentemente faltará produtos. Então eu tenho que fazer o meu pedido com uma quantidade de materiais suficiente para suprir a minha operação durante o tempo de reposição. E vimos como calcular, né, esses itens aí. A demanda ou lote de pedido, o D, calculado com base no histórico e previsão de demanda. Então nós vimos o método da média simples, da média móvel trimestral, enfim, do último período. Consumo médio, ou CM, também calculado aí com base no histórico de previsão de demandas. O estoque de segurança, ou ES, usualmente é baseado na quantidade de dias de consumo médio. Então, eu identifico qual é o meu consumo médio e projeto um estoque de segurança para 3 ou 4 dias, por exemplo. Se o meu consumo médio é de 100 unidades e eu quero garantir uma segurança por 2 dias, até 2 dias de atraso do meu fornecedor, eu farei 2 dias vezes o consumo médio de 100 e o meu estoque de segurança será de 200. Então, usualmente, as empresas usam o estoque de segurança projetado para uma quantidade de dias de consumo médio. O EMAX, que é o meu D, demanda ou lote de pedido, mais o estoque de segurança. Então, se eu tenho um lote de pedido de 400 unidades e o meu estoque de segurança é de 200, o meu estoque máximo é de 600 unidades. Ou seja, se a empresa tiver mais do que isso o estoque, ela tem um estoque excessivo. Ela está aumentando seus custos de estocagem. O estoque médio é o meu D, demanda ou lote de pedido, dividido por 2, mais o estoque de segurança. Nesse exemplo, eu teria aqui o lote de 400, dividido por 2, 200. Mais o meu estoque de segurança, que é de 200, o meu estoque médio nesse exemplo seria de 400. Tempo de reposição é um tempo alinhado com o fornecedor. Então, no momento de eu fechar a minha parceria, de eu montar a minha cadeia de suprimentos, eu já crio um acordo de nível de serviço com o fornecedor, garantindo o tempo máximo em que ele vai me trazer os meus materiais. Tá ok? Então, isso varia de empresa para empresa. O ponto de pedido é o cálculo da quantidade na qual eu preciso pedir o pedido, garantindo com que
eu não tenho uma falta de produtos, de materiais, durante o tempo de reposição. Então, o ponto de pedido é o consumo médio vezes o tempo de reposição mais o estoque de segurança. Então, nós vimos o caso, por exemplo, de uma empresa que tem uma demanda média de um SKU de 50 unidades por dia, na qual o pedido de compra era de 400 unidades. O pedido, quando ele é feito, ele leva 3 dias para realizar a entrega, fornecedor, e, além disto, a empresa mantém um estoque de segurança equivalente a 2 dias de consumo. Então, fazendo o tratamento aqui dessas informações, consumo médio CM, 50 unidades por dia. O D, que é a demanda ou lote de pedido, 400, que está aqui, pedido de 400 unidades. O estoque de segurança, a empresa fala que tem um estoque de segurança equivalente a 2 dias. Se ela consome 50 unidades por dia, 2 vezes 50, o estoque de segurança é de 100. E o TR, tempo de reposição alinhado com o fornecedor, 3 dias. Certo? Foi o primeiro exemplo que vimos aí sobre esse processo de reposição contínua. Nós vimos isto graficamente, né? Onde eu tenho aqui a chegada do meu lote de 400 unidades, mais as 100 unidades que ela quer ter de estoque de segurança, ou seja, chegou o primeiro lote de 500. Dia a dia são consumidas as 50 unidades, até chegar o momento do ponto de pedido. Porque eu tenho que pedir antes de entrar aqui no meu estoque de segurança ou ter uma ruptura, faltar estoque. Aqui a gente consegue ver o estoque máximo, está aqui na linha de 500 unidades, que seria a demanda de 400 mais 100 do estoque de segurança. O próprio estoque de segurança que está aqui, na linha de 100 unidades, vermelha. E o estoque médio, que seria a demanda ou lote de pedido, que é 400, dividido por 2, que daria 200, mais 100 do estoque de segurança, 300 unidades. E aí a gente tem o processo da reposição contínua. Nós calculamos isso aqui em vários exercícios, né? Aqui, por exemplo, vamos calcular neste, qual seria o ponto de pedido aqui? Então, ponto de pedido igual ao consumo médio vezes o TR, tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Ponto de pedido igual a consumo médio de 50 unidades vezes o TR de 3 dias, mais o estoque de segurança de 100. Meu ponto de pedido seria 150 mais 100, ponto de pedido igual a 250. Então, quando o meu estoque chegar aqui a 250 unidades, eu tenho que fazer o pedido para que sejam corridos os 3 dias do TR. 1, 2, 3. Exatamente aqui, antes de eu entrar no meu estoque de segurança, eu recebo um novo lote de 400 e aí continuo consumindo 50 por dia, até chegar novamente no ponto de pedido aqui de 250, passar o TR de 3 dias e eu ter um reabastecimento. Isso garante continuidade no meu fornecimento, no meu ciclo, certo? Então a gente fez aí esse cálculo, né? Ponto de pedido aqui, 250, está ali evidenciado. Aqui, esses 3 dias, o tempo de reposição de 3 dias. Fizemos alguns outros exercícios, né, sobre esse conceito do cálculo do ponto de pedido. Vimos depois os registros de entrada e saída com base nesse cálculo, como que funciona isto manualmente, e vimos também o processo sendo feito no Excel, automatizando todo esse cálculo. Então eu tenho o registro de entrada, a minha saída ao consumo e o meu saldo dia a dia. E vou tendo ali, né, as minhas entradas, quando exatamente ela chega após o ponto de pedido ser feito, né? Tenho os meus consumos, chego aqui no meu ponto de pedido,
tenho ali a ocorrência dos dias do tempo de reposição e tenho a chegada do meu material ou do meu produto. E o ciclo se repete. A gente viu como fazer isso aí manualmente e também pelo Microsoft Excel. É claro que antes de vir aqui para a planilha de registro de entrada e saída, a gente faz os cálculos aqui do consumo médio, da demanda ou lote de pedido, do estoque de segurança e do ponto de pedido. Tá ok? Sisteminha aí bem simples e bem eficiente. Vimos alguns exercícios, né? Fizemos aí alguns exercícios, fizemos toda a análise no gráfico dente de serra, entendendo esse consumo dia a dia, entendendo as necessidades de material da empresa. E depois nós vimos o conceito da curva ABC para classificação dos nossos estoques. Isto por quê? Nós temos aí diversos SKUs, em grande parte das empresas a infinidade de SKUs é grande, o número de SKUs é muito grande. Empresas com 10 mil, 20 mil SKUs, 10 mil ou 20 mil tipos de itens diferentes do estoque. E aí, como que ela prioriza quais itens, quais materiais ela fará mais inventários, ela armazenará em locais com mais segurança, enfim. Como que ela cuidará desse monte de material sem entender qual material tem mais importância para ela? Todos são importantes para o processo produtivo, para o seu processo de vendas, porém, alguns acabam tendo um impacto maior financeiro. E são exatamente esses materiais que a empresa terá que tomar mais cuidado. A classificação ABC acaba mostrando isso de uma forma muito clara e muito objetiva. Então, coloquei essa foto, né, para representar aí essa infinidade de materiais que uma organização tem. Apresentei o conceito da curva ABC, que é feito com base no conceito de Vilfredo Pareto, ou seja, a curva ABC é a chamada regra de Pareto, muito conhecida também como regra 80-20. Lá no final do século XIX, este pesquisador italiano fez uma pesquisa, percebeu que 80% da riqueza da população estava concentrada em apenas 20% da população, ou seja, 20% das pessoas, e começou a usar essas análises aí para melhorar a situação. Na época das grandes guerras, esta análise foi feita nos materiais das empresas e percebeu-se também que cerca de 80% do valor do estoque, do valor dos materiais, estavam concentrados em apenas 20% dos materiais. 15% do valor do estoque estava concentrado em 30% dos materiais e os últimos 5% do valor de tudo que estava estocado estava concentrado em 50% dos materiais. Ou seja, eu tenho poucos materiais que financeiramente representam muito. E aí depois eu tenho uma série de outros materiais que representam também um percentual do valor que eu tenho em estoque, mas um pouco menos impactante quando a gente pensa em problemas de estoque. E aí quando a gente faz a classificação ABC, a gente prioriza a resolução dos problemas dos materiais classificados como A. Por quê? Resolvendo o problema de uma quantidade menor de materiais, rapidamente eu resolvo uma grande parte do meu problema financeiro. É muito mais impactante, muito mais rápido e muito mais eficiente quando falamos em gestão. Isso graficamente, né? Nós vimos aí os custos da empresa e a quantidade de materiais. Os itens A representando cerca de 80% do custo que tem estocado na empresa. Os itens B representando 15%, o que é de 80 a 95%. E os itens C, uma grande quantidade de materiais, representando apenas 5% do valor do que eu tenho em estoque, que seria o valor que está de 95 a 100%.
certo? Então a gente entende que todos os materiais são importantes para a empresa, porém na hora da tratativa, da resolução dos problemas, eu irei concentrar a minha mão de obra, os meus esforços, as minhas energias, primeiramente em resolver os problemas dos itens A, que são os itens mais críticos quando eu penso no impacto financeiro. Depois, eu resolvo o problema dos itens B, que tem menor prioridade do que os itens A, mas também representam aí 15% do valor do que eu tenho estocado. E por último, eu resolvo os problemas dos itens C, que têm uma importância menor, tanto em representação como financeiramente. Certo? Então, a classificação ou curva ABC, ela me direciona para uma tomada de decisão rápida. Resolvendo o problema de poucos materiais, eu resolvo um grande problema financeiro. Certo? Vimos o processo de criação, tanto manualmente como por meio do software Excel e planilhas eletrônicas. Então, basicamente, eu preciso do registro dos materiais, a sua nomenclatura, pode ser por código, por nome, enfim, pela nomenclatura que a empresa utiliza, do preço unitário de cada material e da quantidade de estoque. Tendo essas três informações da minha lista de materiais, os registros bem feitos, eu já posso desenvolver a curva ABC. Tendo esses três itens em mãos, aí a gente vai calcular o valor unitário, aliás, o valor total desses materiais. Como é que a gente faz o cálculo do valor total? Eu vou pegar cada material, pegar o seu preço unitário e multiplicar pela quantidade. Certo? Do próximo material, o mesmo processo. Preço unitário vezes quantidade. Então, isso se repete até o último material. Lá no Excel eu mostrei que a gente faz isso aí em 1 segundo, independente da quantidade de materiais que a empresa tiver, tá ok? O exemplo aqui tem poucos itens, porque é o que caberia aqui na nossa apresentação. Feito este cálculo, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa ordenar esses valores, esses materiais, com base no valor total. Então, eu vou pegar aqui os materiais com base no valor total e vou reordenar em ordem decrescente, ou seja, do maior valor total para o menor valor total. Mostrei isso também sendo feito no Excel, né, fazendo uma classificação aí do maior para o menor, processo também feito em 1 segundo aí, independente da quantidade de materiais. Então a gente fez isso manualmente e também eletronicamente. A gente monta uma tabela com os materiais reordenados, com base aqui no valor total dos materiais, ó, do maior valor para o menor, certo? Beleza. E aqui, né, como eu falei, do primeiro maior valor para o último maior valor. Feito isto, a gente calcula o valor acumulado. Expliquei também, né, que o primeiro valor acumulado a gente repete, eu não tenho como acumular ele com ninguém porque ele é o primeiro. Já aqui do segundo valor acumulado, eu pego o valor acumulado anterior, mais o valor aqui, ó, do material que eu estou analisando. E faço isso até o último material. Mostrei também isso no Excel, simples, prático e rápido. Né? Aqui também está de uma forma animada. Ó. Vou passar aqui rapidamente, né, para o vídeo não ficar mais tão longo. Feito esse processo, nós fazemos o cálculo do percentual. Qual que é o cálculo do percentual? O cálculo do percentual, eu vou pegar o valor acumulado, dividir pelo valor total do estoque, ó, que está aqui. Automaticamente, o valor acumulado do último material é o valor total que eu tenho em estoque. Faço essa divisão e multiplico por 100, se for manualmente, para transformar em percentual. Lá no Microsoft Excel, eu já vou deixar a fórmula e a célula formatada para percentual. E basicamente, ó, terei aí o percentual
em relação aos materiais analisados. Opa, perdão. Feito esse percentual aqui, né? 1 por 1, o processo se repete. Aí sim eu faço a classificação ABC. Pensando na classificação ABC, a gente vê lá que os itens A são os itens que estão em 80% do valor do nosso estoque, itens B, 15% do valor do nosso estoque, que seria de 80 a 95, item C, 5% do valor do nosso estoque, que seria de 95 a 100%. A gente classificou aqui, ó, item A, item A, item B, item B, item B, item B, item C, C, C e C. Então a gente tem dois materiais que representam 80% do valor do nosso estoque. A gente tem 4 materiais que representam cerca de 15% do valor do nosso estoque e mais 4 materiais que representam 5% do valor do nosso estoque. Ou seja, resolvendo o problema destes dois materiais, eu resolvo 80% do meu problema financeiro. É uma ação rápida e efetiva. Isto é a curva ABC. Fizemos vários exercícios desses, tanto manualmente como no Excel. Fizemos análise no gráfico também. E basicamente a gente percebeu, né, que resolvendo o problema aí desses 20% dos itens, eu resolvo 80% dos problemas financeiros. E isso é muito comum nas empresas, né? Se a gente pensar em uma montadora, para fabricar 1000 carros, eu preciso de 1000 motores, 4.000 portas, 4 portas para cada carro, e digamos que 10.000 parafusos, colocando um número baixo, tá? Sendo 10 parafusos para cada carro. Aqui a gente percebe claramente, ó, motores, itens A, poucos itens, porém em valor estarão lá em cima, com certeza aí os itens mais caros. Itens B, as portas, ó, uma quantidade intermediária de itens, também com um valor intermediário. E item C, os parafusos, itens que eu tenho em grandes quantidades, porém que financeiramente têm uma significância menor. Todos são importantes para o processo produtivo, mas pensando que eu tenho equipes pequenas, eu tenho que otimizar a resolução dos problemas, tá bom? Basicamente foi isso que vimos até aqui. Daremos sequência aí nas nossas bases tecnológicas. Agradeço aí a todos pela atenção, pela compreensão aí durante o período, pela dedicação. Aqui estão as principais referências usadas aí durante as aulas. Meu muito obrigado a todos. Bom descanso e até mais. Quem gostou do vídeo, curte, se inscreve, comenta e coloca suas dúvidas aí. Tchau, tchau, pessoal. Lembrando, o link da série das aulas uma por uma, a playlist de gestão de estoques, estará aqui no canto direito. Só clicar para ter acesso aí aos vídeos mostrando como fazer os processos manualmente e também pelo Microsoft Excel. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.